Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os meus irmãos, com a finalidade de compartilhar da palavra do nosso Deus. A editora Betel preparou para que nesse primeiro trimestre do ano de 2024 estivéssemos falando sobre família. E hoje chegamos aqui na lição de número 3, onde vamos aprender sobre a Bíblia Sagrada como um manual da família. Nós precisamos ser diariamente governado, norteado, orientado pelo nosso manual. O rolo sagrado, as sagradas letras, é a vontade de Deus para nós e também tem muito a nos ensinar no que concerne a família. O texto áureo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Paulo aqui está orientando o jovem pastor Timóteo a como ele deve não somente viver na sua vida, lidar com a sua família, seus pais, seus avós e também os seus filhos, quando tivessem, os seus netos, tendo os seus netos, como ele deveria lidar dentro da sua própria casa com os seus, com a sua família. E ele, como pastor, uma vez cuidando bem do seu lar, deveria também compartilhar essas verdades com a igreja que ele estava ali pastoreando. E Paulo aqui, ele deixa bem claro, irmãos, que devemos cuidar da nossa família, devemos tomar tempo para, com o coração grato, com o coração cheio de amor, cumprir o nosso papel dentro da família. Devemos prezar e respeitar, honrar os nossos pais, o nosso pai, a nossa mamãe, os nossos avós e também cuidar dos nossos filhos. Filhos, irmãos, é para sempre. Antes de colocá-los no mundo, precisamos estar consciente de que filhos é para sempre e devemos cuidar da nossa família. Como nós vamos cuidar da igreja, que é constituída por família, se nós não conseguimos cuidar da nossa própria família? Como vamos cuidar da igreja se nós não sabemos como lidar com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos familiares? Então, a orientação de Paulo aqui, na primeira carta que ele endereça ao pastor Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, Paulo então traz também, dentre muitas outras orientações, como ele deveria agir e ensinar o rebanho. Observe que o ensino não deveria estacar nele. A finalidade do aprendizado era compartilhar com aqueles que estavam debaixo do seu pastoreio, ali, da sua liderança na igreja. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, Paulo falando com ele, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. O que Paulo está dizendo aqui? Negou a fé, porque a fé cristã, as doutrinas da nossa fé, nos orienta a pastorear o nosso lar, cuidar do nosso lar. Como eu já fiz referência, como vamos cuidar da igreja
se nós não sabemos cuidar do nosso próprio lar. É um treinamento, nós treinamos em casa com a nossa esposa, com os nossos filhos. O culto doméstico é de grande importância. Temos falado sobre o culto doméstico em algumas pré-aulas anteriores, falando também do mesmo tema, sobre família. Negou a fé. Por quê? Porque não cumpre o querer de Deus, a vontade de Deus. Observe, irmãos, que em toda a narrativa bíblica nós vemos o cuidado de Deus com o órfão e com a viúva. Deus é um Deus preocupado com o ser humano. Jesus nunca passou de largo de um necessitado e nós devemos seguir as suas pisaduras. Não podemos fechar os olhos para a realidade da necessidade que os nossos familiares, os nossos parentes estejam passando. Nós precisamos nos mover em direção para poder ajudar. Verdade aplicada. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus. Então, a Bíblia Sagrada está, os seus registros, para advertência nosso, para ensinamento nosso, para recebermos instrução de como nos comportar em todas as áreas da nossa vida e também no que concerne à família. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé, o nosso padrão, nosso referencial. A Escritura Sagrada, as Sagradas Letras, é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola, ela deve nos dar o norte, nos governar. Não somos orientados por essa sociedade corrompida. A nossa lei é a palavra de Deus. E tendo a palavra de Deus como a nossa lei, nós vivemos aqui, irmãos, uma vida abençoada, uma vida tranquila. Claro que teremos aqui desafios, dificuldade, não estamos isentos de problemas, claro que não, mas no meio de todas essas dificuldades, todos esses problemas, nós teremos uma vida abençoada, porque andamos pautado pelo que a palavra do nosso Deus nos orienta. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Então, aqueles que estão para formar uma família, nós falamos na lição anterior, por exemplo, sobre namoro, noivado e casamento. Aos que estão namorando, aos que estão noivos, nós temos na palavra do nosso Deus orientações de como formar uma família, como proceder, de que forma agir. E é farto essas orientações, irmãos. Nós cristãos precisamos nos debruçar sobre o rolo sagrado e estudar a Bíblia com seriedade, de forma sistemática, em ordem, paulatinamente, devagarzinho, não estudar a galope, as carreiras de qualquer maneira, mas tomar tempo para estudar com seriedade a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus é o nosso manual. Inclusive quanto à formação e vivência familiar, a Bíblia nos orienta como vamos viver em família. E é sobre esse assunto que nós vamos discorrer nessa lição em tela, nessa lição de número 3. Objetivos da lição são 3. O primeiro, expor os conselhos da Bíblia para marido e mulher. Vamos falar muito sobre isso aqui. A Bíblia tem orientação, instrução, tanto para o marido quanto também para a mulher.
destacar que a Bíblia possui preceitos para também os pais em relação aos seus filhos, para os pais e também para os filhos. Orientações dos pais, como deve agir com relação aos filhos, e orientações aos filhos, como deve agir em relação aos seus pais. E mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família, para que essa família seja uma família abençoada, que possa testemunhar da verdade, da nossa fé, da verdade do Evangelho. Nós temos aqui ensinamentos bíblicos para termos uma família saudável, para que aqueles que nos cercam olhem para a nossa família e tenham consciência de que o nosso Deus é um Deus que nos dá grande sabedoria quando somos bíblicos. Estou falando aqui de doutrinas humanas, formatada por nós mesmos e colocada para que seja cumprida como se fosse doutrina de Deus, irmãos. Que geralmente essas doutrinas formatadas por nós mesmos nos leva algumas vezes até a loucura. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de doutrina bíblica, doutrina de Deus, que nos dão sabedoria, equilíbrio, entendimento, coerência em nossas atitudes, em nossas ações. Texto de referência está aqui na carta que Paulo escreveu à igreja que estava ali na cidade de Éfeso, no capítulo 5, o versículo 22, o versículo 33, e aí temos outro texto de referência que é Colossenses, capítulo 3, versículo 19, até o versículo 21. Nos diz assim o primeiro texto de referência que está na carta de Paulo aos nossos irmãos ali, aos Efésios. Vós, mulheres, há uma orientação para as mulheres, como as mulheres devem proceder. Sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Alguém olhando, lendo só essa parte, só esse versículo, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, pode, de forma equivocada, achar que é machista essa orientação bíblica para as mulheres. Observe, irmãos, que a orientação para a mulher ser submissa e se sujeitar ao seu marido vem da doutrina de Deus para que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja a tal ponto de ter dado a vida pela igreja. Então nós devemos amar as nossas mulheres de tal maneira que, se preciso for, dar a vida pela nossa esposa. E para uma mulher se sujeitar a um marido que está a amando a ponto de, se for preciso, dar a vida por ela, é muito fácil, irmãos, é muito tranquilo. É muito interessante quando nós estudarmos a Bíblia não de forma fragmentada, mas estudarmos a Bíblia entendendo que ela está completamente conectada. É o livro de Deus. Há uma simetria, uma conformidade nas doutrinas. Não podemos pegar uma parte do ensinamento bíblico correndo o risco de, é o que nós chamamos, ser adepto da teologia do Saci, é aquela teologia de uma perna só, envezada, que pega uma parte em detrimento de outros ensinamentos importantes iguais. Então, não um ensino em detrimento de uma outra parte do ensino, é o todo da palavra de Deus que deve ser assimilada e compartilhado. É todo o conselho de Deus. E o todo o conselho de Deus é que
Vós, mulheres, deve se sujeitar a vossos maridos como ao Senhor. Se sujeitar a um marido que deve amá-la como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo pela igreja foi um amor sacrificial, irmãos. Um amor eterno. Então nós, marido, devemos seguir as doutrinas de Deus. Nós, cristãos, devemos cumprir toda a palavra do nosso Deus. Examinar as Escrituras Sagradas e vivê-la, transformá-la em realidade na nossa vida. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Observe, irmãos, que ame a sua própria mulher fala de uma única mulher. Amar uma única mulher está em coadunação, coerência com o plano perfeito de Deus, que está em Gênesis. Observe que nós estamos analisando a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, primeiro século. E o que nós estamos aqui tomando como ensinamento e instrução paulino, está claro, essas doutrinas nossas cristãs, no primeiro livro da Bíblia. Em épocas muito remotas, lá nos primórdios, lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, quando ele diz aqui, cada um em particular ame a sua própria mulher, está aqui que é um Adão para uma Eva do sexo feminino para um Adão do sexo feminino. Por quê? Porque a Bíblia está conectada, irmãos. Deus não se contradiz, a sua palavra não se contradiz. Entendendo os mais de 31 mil versículos dentro do seu contexto, há uma engrenagem perfeita, porque a palavra de Deus veio de um Deus perfeito. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Então, assim como nós nos amamos, nos alimentamos, cuidamos do templo do Espírito de Deus, com a higiene pessoal, buscando auxílio na medicina, seguindo a orientação dos médicos. Então, assim como nós nos cuidamos, como nós amamos a nós mesmos, nós devemos então amar as nossas mulheres. É doutrina bíblica, irmãos. E a mulher reverencia o marido. É muito tranquilo uma mulher reverenciar um marido que a ama como ele mesmo se ama. Então, há essa coerência, esse equilíbrio na doutrina. O segundo texto é o texto de Colossenses. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Precisamos ter uma flexibilidade, irmãos. O casamento vai trazer desafios e nós precisamos ter flexibilidade, equilíbrio, precisamos ser sábio. E a orientação para nós é amar as nossas próprias mulheres, né? Cada um a sua própria mulher, e não vos irriteis contra ela. Então, nós devemos ter domínio próprio quando for necessário, que é uma das características, uma das virtudes do fruto do Espírito. Precisamos ter flexibilidade, saber contornar quando as mulheres, né, nossa esposa, estiver um pouco estressada, isso vai acontecer, não estiver bem, nós temos que ter esse equilíbrio, essa maturidade. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quando o filho obedece os pais, o papai e a mamãe,
isso agrada a Deus. Então, os filhos devem honrar os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Vós, pais, assim como tem uma orientação para que os filhos devem obedecer os seus pais, porque fazendo assim agrada ao Senhor, tem também uma orientação para os pais, para que os pais não irriteis a vossos filhos, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado no trato com os nossos filhos para que eles não percam o ânimo. Alguns, infelizmente, por não saber lidar com os seus próprios filhos, e é claro que eu estou falando aqui para nós, a igreja, para nós, cristãos, empurraram os seus próprios filhos para fora, para longe de Cristo, para distante de Deus. Eles querem tudo, menos saber de Deus. Tem casos de filhos que odeiam o cristianismo, irmãos. E a culpa é nossa. A culpa é dos pais, porque formataram doutrinas humanas, não doutrinas de Deus, ensinamentos de homem, e puseram um jugo que eles mesmos nem com a ponta do dedo tocavam, mas exigiam dos seus filhos que cumprisse. E os seus filhos tiveram a noção de um Deus ruim, um Deus que não vale a pena seguir, não vale a pena servir, um Deus que exige o que é impossível de se cumprir, que exige uma conduta nociva, deletéria, uma conduta de alguém que não tem uma mente saudável. E essa exigência não vem da parte de Deus. Essas exigências vieram de alguém com um zelo sem entendimento, um pai fanático que entendeu a Bíblia de forma equivocada e colocou esse jugo sobre uma criança, sobre um adolescente, sobre um jovem, e hoje essa criança, esse adolescente, esse jovem, agora um homem ou uma mulher, odeia Deus, e o culpado somos nós, papais, que irritamos os nossos filhos e fizemos com que eles perdessem o ânimo. Quando nós ensinamos a doutrina de Deus genuína, não adulterada, não com manobra, meu irmão, os nossos filhos serão levados a amar o nosso Deus. Os nossos filhos terão corações aquecidos e almas inflamadas por Deus. Serão estudiosos da Bíblia, jejuarão, terão vidas de oração, vida pia, vida de busca, quando nós entendermos a Bíblia dentro do seu contexto e ensiná-la da maneira que ela deve ser ensinada aos nossos filhos. A nossa casa deverá ser edificada pelo Senhor, Salmo 127, versículo 1. Os filhos são herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3. Os filhos deverão ser sujeitos aos seus pais, Provérbios, capítulo 6, versículo 20. O casamento é uma união indissolúvel, é até que a morte os separe. Marcos, capítulo 10, versículo 9. O esposo deve agradar a esposa e vice-versa. A esposa agradar o esposo também. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33. E os cônjuges não são independentes, eles se completam. Um depende do outro. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e versículo 12.
Ore para que a Bíblia Sagrada seja lida, aqui o motivo de oração. A Bíblia Sagrada deve ser examinada e estudada. Precisamos meditar sobre aquilo que estamos lendo, ponderar, tomar tempo, irmãos. Não fazer uma leitura de qualquer maneira, as carreiras, galope, mas tomar tempo para ler, parar, meditar nas suas verdades, fazendo uma aplicação pessoal e tomando tempo para pensar sobre o que nós estamos lendo, entendendo o que o escritor está querendo nos passar. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores, mas tem uma mente, a mente do Espírito de Deus. O Espírito de Deus inspirou os escritores, soprou para dentro a palavra de Deus, para dentro desses aproximadamente 40 escritores. Ore para que a Bíblia Sagrada seja lida, deve ser lida e aplicada na vida da sua família. Devemos estudar e fazer uma aplicação pessoal do texto sagrado. Introdução. O destaque da presente lição, essa lição tem o escopo, tem a finalidade de nos fazer entender que a palavra de Deus é uma luz, ela alumia o nosso caminho, ela nos dá o norte, ela nos dá a orientação e devemos segui-la. A Bíblia também, a palavra de Deus, é como luz, guia, também nos guia, e a maior referência para a formação e cultivo de um ambiente familiar saudável, propício ao crescimento. Observe que esse crescimento é o que é esperado dos membros da família, do papai, da mamãe e dos filhos, que haja um desenvolvimento, não um estacar na fé, mas um desenvolvimento na fé em todas as áreas da vida familiar, que haja esse desenvolvimento e amadurecimento, irmãos, de cada membro. Então, é a palavra de Deus como luz, guia, referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável, propício ao crescimento e amadurecimento de cada membro. Nós, na família, precisamos, irmãos, estar saturado de Bíblia, precisamos estar imerso na palavra de Deus, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. Uma sociedade imersa na palavra de Deus e cumprindo os princípios, uma família cumprindo os princípios da palavra de Deus, servirá como um grande testemunho perante a sociedade, porque a sociedade é formada por famílias, irmãos. Uma família doentia, uma família corrompida, teremos uma sociedade doentia e corrompida. É justamente esse o motivo que o diabo luta para distorcer a família de todas as formas. O padrão, como nós já temos falado, está naquele jardim de delícias, naquele cenário paradisíaco. O padrão estabelecido por Deus, e o grande inimigo do nosso Deus, o diabo, ele fará de tudo para poder manchar a família, trazendo distorção àquilo que Deus fez com perfeição. E nós cristãos, sabendo, irmãos, de como devemos agir, precisamos, irmãos, nos colocar de bate-pronto o quanto antes. Casamos, é o início da família, o casamento, da formação familiar,
E ali já precisamos estar acordado com a nossa esposa em como agir, pensando como será quando chegar a época de vir as crianças, como serão orientados. Tudo isso, irmãos, faz parte da preocupação de Deus para a família e deve ser a nossa preocupação. Ao contrário de nos preocupar com aquilo que Deus não está nem aí, irmão. Nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus se preocupa, nos importar com aquilo que verdadeiramente o nosso Deus se importa. E o querer de Deus para cada um de nós está no rolo sagrado, nas sagradas letras, na palavra do nosso Deus. O manual orienta marido e mulher. Então aqui vamos tomar instrução para marido, como o marido deve se comportar e também como a mulher deve se comportar. Primeiro vamos aqui ver como o marido deve se comportar. A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, é onde Deus estabeleceu as leis. Observe, irmãos, que Deus estabeleceu as leis. E as leis de Deus devem ser cumpridas, a dele. Não é nós formatarmos as nossas leis para cumpri-las, como se essas leis formatadas por nós, homens, agradasse o nosso Deus e quiser que fosse o querer de Deus, quando na verdade não é. Nós devemos acatar e cumprir as leis estabelecidas pelo nosso Deus. E a Bíblia Sagrada, a nossa carta magna, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Eu quero saber sobre casamento. A Bíblia tem muito a nos ensinar, irmãos. Eu quero saber sobre família. A Bíblia tem muito a nos ensinar. Precisamos recorrer ao nosso manual. Quero saber sobre casamento? Qual é o manual? Bíblia. Quero saber sobre família. Qual é o manual? Bíblia. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler e seguir o manual de instruções, sob pena de danificar o seu produto. Ele faz aqui uma analogia para nos trazer clareza, né? Ventilador tem manual, carro tem manual, geladeira tem manual, televisão tem manual. E nós, crentes, irmãos, também temos manual. E o nosso manual é a palavra do nosso Deus. Um equipamento, ele, se não for seguido as normas do manual, ele vai se danificar. Assim também nós, cristãos, se nós não seguirmos o nosso manual, o rolo sagrado, nós teremos sérios problemas, muitas dificuldades no casamento e também na família. Assim, o povo de Deus deve também, em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus, que é o nosso manual, princípios a serem aplicados na vivência diária em família. Temos, então, no nosso manual, instruções para os maridos. Quais são? Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Então, quando nós amamos a nossa esposa, nós temos nos momentos de dificuldade, porque haverá esses momentos, temos domínio próprio, sabemos como agir. E se em algum momento nós nos irritarmos com a nossa esposa, irmãos, nós precisamos aprender a pedir perdão e não cometer mais os mesmos erros, irmãos. Nós que estamos estudando aqui
sobre casamento e família, longe de sermos aqui um PhD em família sobre esses assuntos, um PhD sobre casamento, um catedrático sobre esses assuntos, nós estamos aprendendo. Você, minha irmã, meu irmão, eu, sou casado há mais de 25 anos, estou aprendendo diariamente. Longe de ser formado e saber tudo, mas muito longe mesmo de saber tudo sobre esses assuntos. Pelo contrário, nós aqui estamos, irmãos, nos afiando. Afiando, né? Imagina aí lâminas sendo afiadas. É isso que nós estamos fazendo. Nós aqui estamos juntos sendo talhado, amoldado pela palavra do nosso Deus, como devemos agir, como devemos proceder. Algumas coisas eu tenho para lhe passar, que são coisas preciosas, e você também, minha irmã, meu irmão, muito tem a me ensinar, porque ninguém é formado sobre esses assuntos tão vastos, tão importantes da nossa fé cristã, formado no sentido de esgotar o assunto, dissecar esse assunto. Aqui estamos para poder aprender juntos sobre esses assuntos. E esse aprendizado, meu irmão, não tenha dúvida, vai durar enquanto nossa peregrinação como forasteiro aqui nessa terra, porque aqui estamos de viagem, é uma jornada. Nosso destino é a cidade cujo arquiteto e construtor é o nosso Deus. E enquanto estivermos aqui, precisamos cumprir a nossa missão, e a missão passa por cuidarmos da nossa família e prezarmos pela família que foi estabelecida, perfeita pelo nosso Deus lá dentro do jardim do Éden. Uma coisa áspera é a que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Meu irmão, nenhum casamento subsiste a grosseria o tempo todo. O tempo todo, nenhum casamento se mantém de pé. Então nós precisamos regar o nosso casamento com amor, com companheirismo, com paciência, com perseverança e oração, jejuar pelo nosso casamento, buscar a face de Deus, orar pela nossa esposa diariamente, orar pelos nossos filhos diariamente, irmãos. Isso é algo constante, irmãos. Levantar pelas madrugadas, depois colocar nossa esposa para dormir, deixar ali o corpinho quente na cama da nossa esposa e vir buscar a face de Deus e orar também para que o nosso casamento, no meio de tantos desafios que nós teremos dentro da família, permaneça. Nosso casamento permaneça. Cada marido deve amar a sua mulher como ama ao seu próprio corpo. Já fizemos alusão. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Então eu preciso me colocar sempre no lugar da minha esposa e estar para poder agradá-la, e ela para também me agradar, a esposa agradar o marido, o esposo. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. Eu quero ler aqui com os irmãos Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25. Olha que preciosidade é a mulher receber a ordem de Deus de se sujeitar ao seu marido. E olha a preciosidade de como esse marido, que a mulher deve se sujeitar a ele, deve agir com relação a essa mesma mulher. Efésios capítulo 5,
versículo 25. Vós, maridos, é doutrina para nós, maridos. Doutrina de Deus, irmãos. Que deve ser acatada. É o que Deus quer para a nossa vida, a vida do marido, com relação à sua mulher. Vós, maridos, amai vossa mulher. Ele poderia estacar aí, né? Mas ele não estaca e ele não para aí, ele prossegue. Como também Cristo amou a igreja. E de que forma Cristo amou a igreja? E a si mesmo se entregou por ela, pela igreja. Foi um amor sacrificial, e ao ponto de Cristo dar a sua vida, sangrar, derramar todo o seu sangue lá naquele madeiro, naquela pequena colina chamada Gólgota. E assim, irmãos, com esse mesmo sentimento nós devemos amar a nossa esposa. Cada marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. Devemos viver com as nossas esposas com entendimento, irmãos. Deve haver muita conversa entre marido e mulher. Devemos expressar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anelos, tanto os desejos que a mulher sente e os desejos que o marido sente. Deve haver um entendimento, irmãos. Um cede de um lado, outro cede do outro lado. Quando não houver um consenso entre ambos em um determinado algo que queira, quando não houver um consenso, deve haver uma flexibilidade e um ceder. A mulher, ela tende por ser mais sensível e nós, irmãos, precisamos ter muito cuidado com a nossa esposa naquilo que falamos, tá? Nós já não somos tão sensíveis assim, mas a nossa esposa, a esposa de cada um de nós, eu estou aqui falando para a igreja, para cristãos, para você, minha irmã, para você, meu irmão, para mim, para nós, né? Do nosso clã, nós, família de Deus, nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos para nossa esposa, para não entristecê-la, não magoá-la. E se isso acontecer, irmãos, nós precisamos pedir perdão. E também, se porventura nossa esposa nos ofender com alguma palavra dita precipitadamente, nós precisamos perdoá-la. A base do nosso perdoar é o quanto nós fomos perdoados pelo nosso amado Deus. Deus nos perdoou uma dívida impagável, irmão, de proporções colossal, astronômica. Jamais poderíamos pagar. E Jesus quitou a nossa dívida, cancelou a dívida que tínhamos com Deus Pai. E a base do nosso perdoar a nossa esposa está enquanto nós fomos perdoados, porque fomos muito perdoados, nós devemos perdoar as ofensas que porventura em algum momento soframos. Mas, assim como a Bíblia tem ensinamento para os maridos, também nos traz ensino para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido. Princípio de autoridade. O que ele está dizendo aqui? O marido é o provedor, irmãos. Ele é aquele que tem autoridade, aquele que protege a esposa, que guarda a esposa, que vigia a esposa, o lar, os filhos. Ele é o último a dormir, verifica as janelas, verifica o gás, não só no fogão, mas lá o cliquezinho lá se está fechado,
ver as portas, ver se caso tenha, né? Soltar à noite, abrir a porta do canil para que o cão faça a guarda no quintal, acordar cedo para colocar o cão novamente no canil, para ajeitar os lixos e colocar lá fora onde é devido, né, o lugar que tenha que colocar. O homem é quem tem autoridade, acordar cedo, ir trabalhar, ir à luta, prover o suprimento do lar. A mulher, claro que ela pode ajudar, pode trabalhar, pode, mas não podemos, irmãos, colocar essa responsabilidade, esse peso sobre as mulheres, porque o provedor somos nós. Ela pode nos auxiliar como uma complementação. A mulher, a disjuntora, é aquela que completa a nossa vida. Ela pode nos ajudar, mas quem está de frente da situação somos nós, tá? Então, quem está com a responsabilidade da missão é o marido. O princípio de autoridade, de liderança, mas a mulher é a de ajudadora, administradora do lar. A mulher vai cuidar do lar, educadora dos filhos. Não vai a mulher dar essa honra a outrem. A honra de cuidar dos filhos, de ensinar, de orientar os filhos é da mamãe. A mamãe não vai... tudo bem que exige-se hoje em dia muito da mulher, e a mulher, por ela mesma, não algo imposto pelo marido, mas por ela mesma, querendo ter os seus desejos cumprido, às vezes de forma mais acelerada, e vai para um trabalho, consegue o segundo trabalho e não fica muito satisfeita, pega um terceiro trabalho, enfim, quer trabalhar de forma exagerada, que tenha cuidado com a criação dos filhos, tá? Nenhum trabalho vale a pena se os filhos forem orientados por terceiros, que não você, mamãe. Que fique bem claro que os nossos filhos, quando bebê, quando criança, adolescente, são um livro em páginas em branco. Se nós não escrevermos, o papai e a mamãe, alguém vai escrever, e olha lá o que será escrito. E é um dos motivos de termos uma sociedade corrompida e doentia, completamente deformada, porque esse bebê precisa de orientação da sua própria mãe. Aqui estamos falando para as mulheres, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa. O que é o marido? O provedor, o protetor, o sacerdote, né? Nesse sentido, né? De ser o líder do lar, esposo, pais dos filhos, tendo em alta consideração. Então a mulher deve considerar o seu próprio marido. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor, mas a imprudente descuida e vira uma guerra, joga mais álcool na fogueira. Então a mulher deve ter esse cuidado de, quando observar que a coisa os ânimos estão acirrados, de trazer a paz e não colocar mais combustível na fogueira. A mulher deve ter esse cuidado. Quando for falar alguma coisa com o esposo, existe conversa que deve ser em particular, somente os cônjuges. Os filhos não
poderão tomar conhecimento dessa conversa. O pai também não pode tirar a autoridade da mãe com relação aos filhos. E a mãe não pode tirar a autoridade do pai com relação aos filhos. Quando tiver que conversar alguma coisa com relação à educação, à disciplina dos filhos, deve-se conversar os dois sem que as crianças estejam perto. Ensinos para o casal. Então temos aqui ensinos para o marido, ensinos para as mulheres e ensinos para o casal, para o cônjuge. O marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais. Irmãos, quando Deus fala para o casal, depois de ter trazido Eva para Adão, nós conhecemos bem o texto sagrado, o episódio ali, em que Deus forma o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida, o homem tornou-se ou veio a ser alma vivente. O próprio Deus observa que não era bom que o homem estivesse só, ele põe um sono pesado no homem, abre o seu lado, tira uma das suas costelas, cerra o seu lado, fecha o lado, e de uma das suas costelas o próprio Deus forma então a mulher. E ele traz essa mulher para Adão. Depois deles casados, de estar instituído aí o casamento pelo próprio Deus, Deus dá uma ordem a eles. Observe que a ordem é para eles depois de casados. E a ordem é: crescei, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Deus estava orientando a eles: façam sexo, tenha relações sexuais. Não haveria como eles crescerem, se multiplicarem, encher a terra, frutificar e povoar, sem coabitar, sem pagar um ao outro a devida benevolência. Então, observe que o sexo dentro do casamento, observe que Deus já havia trazido ela, como eu já fiz referência, para ele, instituindo o casamento, a união. Ele olhou para ela e disse: agora, Adão, falando, essa é osso dos meus ossos. Então, eles estavam casados. Observe, irmãos, que o casamento, o sexo dentro do casamento é o querer de Deus para o casal. É a vontade de Deus para o casal. É santo, o sexo é puro, é perfeito. Fora do casamento, o sexo está debaixo da ira de Deus. A fornicação, a prostituição, o adultério. Mas dentro do casamento é santo. Nenhum texto bíblico vai trazer para nós regras do que se deve fazer dentro do casamento. O texto de Hebreus fala que venerado entre todos deve ser o leito sem mácula, e lá no texto está dizendo que é um leito maculado, irmãos. A prostituição, os adúlteros, o adultério, e aí entendemos, né, de forma implicitamente, mas entendemos a fornicação, a bestialidade, o sexo com animais, o homossexualismo, homem com homem, o lesbianismo, mulher com mulher. Que fique claro aqui, irmãos, que o meu posicionamento com relação a um ser humano como você, minha irmã, meu irmão, e eu que sou heterossexual, que a minha postura fique aqui bem clara com relação à pessoa do homossexual e à pessoa da lésbica. Eu vi uma reportagem, e deve estar aí no YouTube, com certeza, eu acredito muito que esteja. Eu não me lembro a emissora, muitos anos eu vi essa reportagem. E nessa reportagem, um homossexual, uma pessoa, né, homossexual, ser humano, como você e eu, mas
não heterossexual, homossexual, estava caminhando na rua. E uma pessoa, né, que se pode chamar de ser humano, fazer uma coisa dessa que eu passo a narrar, né, se é que possa chamar de ser humano, porque nenhum animal faz uma coisa dessa maneira, pega uma lâmpada daquela fosforescente, aquela lâmpada comprida, que tem um pozinho dentro, pega aquela lâmpada e simplesmente por esse homossexual ser homossexual, essa pessoa, quebra a lâmpada no rosto dele naquele momento. Quando eu vi essa reportagem, irmãos, eu não sou um homem sensível. Eu sou um homem que eu estou acostumado a ver coisas terríveis. E eu, embora não sinta prazer naquela situação, eu não consigo não querer ver aquela situação. Mas essa situação, irmãos, ficou difícil para eu ver pela segunda vez. Eu vi mais de uma vez, mas cada vez que eu vi aquela postura de uma pessoa pegando uma lâmpada, como eu já mencionei, e quebrando no rosto de uma pessoa pelo seu posicionamento de sexualidade, meu irmão, uma pessoa que faz isso, irmãos, com uma lésbica ou com um homossexual, precisa pegar uma prisão perpétua. Eu não sou a favor da pena de morte. Eu tenho aqui materiais, né, de ética, de moral, tenho aqui livros, e eu não sou a favor da pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Mas em alguns casos que nos causa asco, casos terríveis, como esse que eu estou mencionando, de alguém fazer uma maldade dessa, eu sou a favor de uma prisão perpétua, porque uma pessoa dessa não tem condições de viver em sociedade. Esse é o meu posicionamento com relação à pessoa do homossexual, ao ser humano, a lésbica. Agora, o ato homossexual e o ato do lesbianismo está embaixo da ira de Deus, como o adultério, como a fornicação. Então, o texto de Hebreus está falando sobre isso, que esse é o leito maculado. O texto de Romanos também não está dando norma do que nós devemos ou não fazer dentro do casamento, porque o mudar o natural lá no texto de Romanos está falando sobre o ato do homossexualismo, o ato do lesbianismo, e também, de forma implícita, falando sobre a bestialidade, o sexo com animais, o que era praticado na Grécia Antiga, na Roma Antiga, coisas terríveis, coisas que eu não tenho aqui como falar para os irmãos que acontecia no meio da bestialidade, de tão baixo que era o que ocorria. Dentro do casamento, irmãos, deve haver o sexo com prazer, devagar, com calma. Não deve ser algo às pressas, às carreiras. É algo precioso, irmãos, que Deus fez para o casal, para dentro do casamento. Precisa haver as preliminares. Precisa o cônjuge falar palavras de elogio, não ficar mudo, mas falar no pé do ouvido, a apreciação, como se aprecia uma obra de arte, um quadro muito belo. Em algum momento, irmãos, com consentimento, haverá um puxar de cabelo, um tapa, com consentimento mútuo. Não pode haver uma rotina, irmãos. Precisa levar a esposa a uma pousada com piscina, um lugar de família, sair, passear,
ter o lazer, o cuidado. Irmãos, nós temos um livro, e livro de orientações do nosso Deus para nós, que é uma poesia nupcial. O entendimento primário ali é uma poesia nupcial. É como um esposo deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o esposo e se comportarem dentro do casamento com o sexo. Por que a mulher, algumas vezes, não procura o homem, irmãos? Porque tem que melhorar muito para ficar ruim. Porque ela não gosta. Se gostar, sempre vai procurar. De outro lado, por que algumas vezes o homem não procura a mulher? Porque ele não gosta. Se ele gostar, irmãos, irmãs, ele vai também procurar. Agora, se para nós homens há alguma dificuldade, e os irmãos sabem o que eu estou tratando biblicamente com os irmãos, faça uma caminhada, procure um médico, deixe de tomar refrigerante, muito açúcar, cuidado com a gordura, procura a medicina está avançada, para que o sangue ele corra, né? De forma mais plena em todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Faça um exercício, uma natação, e vai voltar a ser como era. Tem senhoras de idade, irmãos, senhoras de idade. Como que você sabe isso que você vai falar? Irmãos, nós aconselhamos, nós orientamos. Senhoras de idade, com aproximadamente 70 anos, irmãos, que ainda sente apetite sexual pelo seu próprio esposo, irmãos. Existe também senhores de idade, com 70 e até mais idade, que sente desejo pela sua própria esposa. E eu estou falando de casal cristãos, eu estou aqui compartilhando ensinamentos bíblicos conosco, nós, a igreja, irmãos. Nós, cristãos, família de Deus. Então, irmãos, o sexo é puro, é santo, é a vontade de Deus para o casal. Pegue o livro de Cantares de Salomão. A Bíblia nos dá sabedoria. Entenda ali o posicionamento de contemplação, irmão, de carícias. Está ali no livro de Cantares de Salomão, irmãos. Quando fala que o umbigo da esposa é como um cálice. Claro que nós não bebemos vinho, irmãos, não tomamos bebida alcoólica, mas tomamos Yakult, Danone, iogurte. E para que serve um cálice, irmãos? Seja sábio, inteligente. O que acontece entre o casal, é claro que precisa ficar dentro do casal. Ninguém pode tomar conhecimento. E Deus está lá, no ato, no momento, e aprovando, porque é a vontade de Deus para o casal. Se fora e estar fora do casamento, o sexo está debaixo da ira de Deus, dentro do casamento é a vontade de Deus para o casal. O marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher pagar ao marido, suprindo. Esse pagar aqui, irmãos, longe de que deve ser feito por obrigação. 1000 vezes não, irmãos, não, obrigação não. É por desejar, é por sentir saudade de praticar esse ato tão santo, tão puro, tão perfeito, que é a vontade de Deus para que seja feita dentro do casamento entre o seu esposo e a sua própria esposa. Longe de esse pagar ter a definição aqui, o nosso professor comentarista não tem essa intenção, mas deve ser algo voluntário. O esposo deve degustar a sua esposa, a esposa saborear o seu próprio marido.
Marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido. Da mesma sorte, a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido. Ambos, irmãos, devem estar para se saciarem um ao outro. Um pertence um ao outro, e nenhum tem o direito de rejeitar um ao outro. Não se pode defraudar, privar um ao outro. Olha que doutrina preciosa, irmãos. Como a Bíblia é preciosa. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Quando, irmãos, nós éramos solteiros, eu aceitei a Jesus, abracei a causa, com 20 para 21 anos de idade. Eu era um guri, né? Um garoto. Eu falava para minha mãe, mãe, eu vou buscar o meu Deus, vou ficar dias. E ficava 3 dias, ficava 72 horas, fiquei até mais horas em jejum, sem colocar um caroço, um grão de arroz na minha boca, uma gota de água, buscando, orando e jejuando, buscando a Deus, isolado, sozinho. Mas eu era solteiro. Se você é solteiro, avise a sua mãe e vá, sem nenhuma dificuldade, irmãos. Mas, casado, irmãos, não podemos agir dessa forma. Se nós estamos casados, indo para um monte e passando lá dias, semanas, em um monte e deixando a nossa esposa em casa, nós somos carnais. É uma postura de carnalidade se somos casados. Claro que ir ao monte é algo precioso, tem um lugar isolado para buscar a face de Deus, né? Nem todos nós temos, por exemplo, um espaço como esse aqui, que eu levei a vida toda, e só agora, depois de 48 anos, que eu tive a oportunidade de fazer uma biblioteca de uso pessoal, um lugar para eu ler, estudar, orar, buscar a face do meu Deus, passar aqui tempo meditando na palavra de Deus, na obra de Deus. Então, nem todos nós temos essa oportunidade ainda. Então, ir para um monte, um lugar isolado, é algo muito especial. Lá temos mais liberdade para falar com o nosso Deus, nos expressar para Ele. Quantas vezes eu fui a monte, irmãos? Eu perdi a conta de quantas vezes, literalmente, eu subi vários montes. Ia muitas vezes de madrugada sozinho, só eu e Papai do Céu, passava por dentro de mata e ficava lá isolado, lá no cume do outeiro, orando a noite toda, buscando o Senhor, buscando o batismo no Espírito Santo, na época, até que Deus me batizasse, com evidência de falar em línguas. Meu irmão, mães, o casado, irmãos, está aqui, não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo. Que deixa sua esposa em casa, passa dias isolado e a sua esposa sozinha em casa. Isso é carnalidade, irmãos. Estude a Bíblia com seriedade, e a Bíblia deve ser estudada e praticada. Suas verdades devem ser transformadas em realidade na nossa própria vida, em algo vivencial. Não tenhamos essa postura de se separar do nosso cônjuge por muito tempo. E quando nos separar dentro de casa por algum tempo, deve haver um consentimento mútuo. A nossa esposa deve desejar também. E se queremos buscar a face do nosso Deus, coloquemos a nossa esposa para dormir primeiro. E de madrugada, irmãos, busquemos o nosso Deus enquanto ela está descansando, mas sejamos, irmãos, bíblicos nas nossas ações. Mas depois deverão ajuntar-se rapidamente, a orientação bíblica, rapidamente, para que Satanás não tente, por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle, acontecerá.
Porque nesse separar por muito tempo pode acontecer de um desejo muito grande e o diabo então usar esse momento para trazer tentação sobre a esposa, sobre o marido. Então nós devemos ser acautelados. É a orientação bíblica para o casal. Ele coloca aqui, cuidado, e um ponto de exclamação. Em Romanos 12, versículo 4, Paulo diz, em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para o sexo, tem os seus membros específicos. Não avance o sinal para a promiscuidade. Embora a Bíblia não deixe claro, como eu já mencionei, e os textos que eu mencionei não fale do que pode e não deve fazer dentro do casamento, nós devemos procurar auxílio na medicina também, para saber que alguns atos podem nos trazer problemas de saúde. Então, nós devemos ter cuidado. Nós que sabemos o lugar da medicina, cremos em milagre, em intervenção divina, somente divina diretamente, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, mas entendemos o valor da medicina e por entender o valor da medicina deve ser analisado na medicina e entendido que para o sexo tem os seus membros específicos e devemos ter cuidado. Claro que devemos fantasiar dentro do casamento, isso é algo saudável, irmãos, isso é algo precioso, não deixa cair na rotina. Estou casado há mais de 25 anos, irmãos, e não deixamos, nem a minha esposa nem eu, que a coisa vire algo rotineiro. Sempre estamos pensando, tomando tempo para pensar em alguma coisa relacionado ao assunto que estamos tratando nesse momento. E como isso é saudável, irmãos. Existem mulheres, irmãos, dentro dos nossos arraiais, irmãs nossas, nervosas, estressadas, homens, amigos nossos, muito próximos, que convivemos semanalmente, estressados, nervosos, irmãos. Alguns dos nossos irmãos procurando chifre na cabeça de cavalo. Meu irmão, cavalo não tem chifre. Me ouça, cavalo não tem chifre. Vendo problema onde não existe problema dentro da igreja. E sabe qual é o motivo? Falta de sexo. Falta de sexo. Que possamos deixar a nossa carnalidade e sermos bíblicos. O manual orienta pais e filhos também. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor. Observe que é na admoestação do Senhor. Cuidado para não formatar doutrinas de homem e algumas doutrinas até demoníacas e diabólicas e colocar um jugo que você e eu nem com a ponta dos dedos tocamos sobre os nossos filhos e fazê-los odiar a Deus e nunca mais querer saber de cristianismo, de ser um evangelho. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor, é na doutrina dele, na orientação dele, nos preceitos do nosso Deus. E também de como os filhos devem se comportar perante os seus pais. Então, tem ensinamentos para os pais e ensinamentos para os filhos, como se comportar diante dos pais, respeitando-os, honrando-os, os filhos, aos pais, e aceitando a disciplina que os farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. Não tenha dúvida, o diabo quer
mudar tudo isso, irmãos, para que a sociedade tenha homens fracos e doentes, mulheres fracas e doentes, para que a sociedade seja fraca e doentia, desequilibrada, corrompida. O diabo vai atacar a família nessas áreas. Então nós precisamos, irmãos, estar com a espada do Espírito empunhada e manejá-la bem e ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, os preceitos de Deus e não os nossos. Ensinos para os pais. Vamos primeiro aos pais. Ser amigo dos filhos. Irmãos, os filhos precisam de lazer. E quando nós estivermos no lazer com as nossas crianças, os nossos filhos, agora os meus, né? Já estão, meu garoto tem 24, está casado, minha menina tem 22, também está casada, moram aqui, né? Dentro de Itaipuaçu, cada um na sua casa. Mas quando eram crianças, eu passei por todas essas fases. Então, quando nós estivermos soltando pipa, claro, sem cerol, com os nossos filhos, cafifa, quando estivermos brincando de bola de gude na rua, na praça com eles, quando estivermos brincando de futebol com eles, de vôlei, brincando de bandeirinha, brincando de pé na bola, lateiro, pique, se esconde, pique altinho, quando estivermos lá na nossa diversão com os nossos filhos, que possamos levar nós, papais, os nossos corações, os nossos sentimentos, que estejamos por completo naquele momento, vivenciando aquele lazer, irmãos. Não existe nada mais importante naquele momento do que aquele lazer com os nossos filhos, irmãos. Isso vai nos dar grande autoridade. Eu estou falando para a igreja. É doutrina para você, meu irmão, para mim, doutrina para nós, a igreja. Precisamos tomar tempo com os nossos filhos, ser amigo, ouvir os nossos filhos. Os nossos filhos precisam sentir segurança em confidenciar os seus maiores segredos conosco. E nós precisamos orientá-los, irmãos. Com relação ao casamento, ao menino a manter a sua pureza até o casamento, a menina também manter a sua pureza até o casamento. Os nossos filhos precisam ter em nós, pais, papai e mamãe, amigos. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável. Isso é saudável, irmãos. Traz saúde para os nossos filhos. Mães, ele põe aqui, né, um mais sem ir. Mães, lembre-se que antes de serem amigos, são pais. E o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. O que ele está dizendo aqui? Que nós devemos ser amigos, porque o papel do pai também é ser amigo, mas não podemos esquecer, irmãos, de disciplinar, de criar, prover, proteger e educar. Quem trata os filhos só como amigos, anula e ofusca a responsabilidade de pais. Então, sejamos pais e amigos dos nossos filhos. Não podemos abrir mão da disciplina, do proteger, do prover e do educar. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não adianta falar o que não pratica. Os nossos filhos precisam ver em nós bem claro aquilo que nós ensinamos a eles diariamente. Os nossos filhos precisam querer ser como nós somos, irmãos. Olhar para nós e ter em nós um referencial, um padrão. Falar assim, eu quero ser igual o meu pai. Que fruto terá se fala para
fala para o filho não xingar, falar para o filho não xingar e xingar. Se fala para o filho não mentir, mas mente. Se fala para o filho ser honesto e é um desonesto. Não terá nenhum valor, irmãos, porque os nossos filhos, eles estão nos observando sempre. Então, precisamos ensinar, claro, tem um grande valor o ensino, mas precisamos viver aquilo que ensinamos. Ensinar os filhos que nesta vida não se pode fazer só o que se quer. Nem tudo o que queremos podemos fazer. Precisamos fazer o nosso filho entender que há limites. Nem ter tudo o que se quer. Não podemos dar tudo que o nosso filho quer. Precisamos fazê-los entender que tudo tem uma certa dificuldade para adquirir. Ninguém valoriza o que vem muito fácil, irmãos. Que nem tudo é do nosso jeito e nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Iremos receber nessa vida, sim. Alguns sims iremos receber, mas também iremos receber nessa jornada nãos. E nós precisamos entender que nem todas as nossas expectativas serão correspondidas. Não queira que os filhos tenham a sua maturidade. Meu irmão, eu tenho 48 anos. Eu não posso exigir dos meus filhos a mesma maturidade que eu tenha, assim como você, minha irmã e meu irmão. Uma criança é uma criança, está em desenvolvimento. E ela pratica o que você praticava quando era criança. E tinha o nível, ela tem hoje o nível de maturidade que você e eu tínhamos quando éramos criança, da idade delas. Então, não temos que exigir dos nossos filhos que tenham a mesma maturidade que nós. Sua experiência, pois são de geração diferente. Os nossos filhos não terão as mesmas experiências que nós. Hoje estamos em uma outra época, em um outro tempo, no sentido também de muitas facilidades para se adquirir. Nós passamos, eu passei muita dificuldade na minha vida, muita escassez até de alimento quando era criança. Eu sou de um lar de pais separados e fiquei somente com a minha mamãe cuidando de mim. Imagina as dificuldades que eu passei. Foram muitas dificuldades. Vi muito exemplo negativo. E esses exemplos negativos devem fazer parte da minha experiência, da minha maturidade. E eu devo quebrar essa aliança maldita que eu vi no passado. Como cristão hoje, eu preciso ser para os meus filhos o que eu gostaria que fossem para mim. Eu preciso cortar, fazer uma ruptura nesses vínculos negativos para trás. Porque nós, seres humanos, não aprendemos só com os bons referenciais. Aprendemos com os maus também. E com os referenciais negativos, o que não devemos fazer. O caminho jamais ser tomado. Jamais devemos tomar. Então, não podemos exigir das nossas crianças, nessa geração, a mesma experiência que nós, irmãos. Porque é uma geração diferente. Era muitas dificuldades. Hoje a facilidade é bem maior. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Tem um subsídio aqui que eu acho muito interessante compartilhar com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é gravar, imprimir, repetir seguidamente, falar insistentemente, impregnar na mente dos filhos. Irmãos, muitos problemas hoje de homens já crescidos, alguns desses homens, eles estão atrás das grades. Não estou dizendo todos, mas alguns. Quando nós vamos nos presídios, nós encontramos lá
muitos nomes como Moisés, Samuel, Pedro, João, Paulo, e alguns desses que têm os nomes bíblicos, não todos, alguns são filhos de crente. E alguns desses que estão hoje em presídio são filhos de pais que não seguiram essa orientação. Alguns deixaram para ensinar o filho depois de já uma certa idade. Meu irmão, os nossos filhos, e eu continuo falando a todo tempo para nós, a igreja, para nós cristãos, servos e servas de Deus, nós precisamos orientá-los desde tenra idade, desde bebezinho, irmãos. Olha a orientação de Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei para uma segunda geração que adentraria a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e adentrou, tendo por líder Josué. Caleb também estava junto com ele, o ajudando. Eles atravessaram o Jordão, Deus parou as águas. O Jordão, nós sabemos que nasce lá no norte, no sopé do Monte Hermon, e Deus parou as águas. Jordão, a definição da palavra Jordão é o que desce, é um rio íngreme, e eles atravessaram o Jordão, Deus para as águas, eles atravessam, chegam em Gilgal, Gilgal conquista Jericó e vão ali a sua conquista dentro da terra que manava leite e mel. No limiar da terra prometida, do lado de cá do Jordão, antes de atravessar o Jordão, precisava aquela segunda geração, os filhos da primeira geração, a primeira geração que Deus arrancou com mão forte, braço estendido, juízo grande, lá de dentro da casa da servidão, debaixo do jugo de Faraó, os filhos dessa primeira geração estavam ali agora. Eles precisavam o quê? Da repetição da lei. E Deuteronômio cumpre esse papel. E olha, dentre os ensinamentos que encontramos nesse livro precioso, que é o 5º livro do Pentateuco, está esses ensinamentos aqui, irmãos, que são de suprema, de grande relevância para nós hoje, no século 21. Quantos problemas, irmãos, teria sido evitado para você, minha irmã, meu irmão, e para mim, se nós tivéssemos seguido essa orientação à risca e ensinado não as nossas ideias, os nossos conceitos formatados por nós mesmos, mas ensinado Bíblia aos nossos filhos. Quantos problemas teria sido evitado? A orientação estas palavras. Observe que são estas palavras, a palavra de Deus e não do homem, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Precisamos assimilar, o papai e a mamãe, assimilar a palavra de Deus e vivê-la, tornando em realidade na nossa vida. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é o quê? Gravar, gravarás, fará marca indeléveis, que jamais poderão ser apagadas. Imprimir, repetir. Paulo, irmãos, diz em uma das suas cartas que ele não se cansava de repetir as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos, as mesmas doutrinas, porque era firmeza para a igreja. O problema de alguns de nós é que nós sentimos asco de doutrina. Detestamos os ensinamentos de Deus e por isso não temos prazer em compartilhá-los. Repetir seguidamente, falar insistentemente, impregnar na mente dos filhos. Meu irmão, como seria diferente que nós possamos, irmãos, pedir perdão a Deus e recomeçar e fazer tudo diferente, tudo novo, porque eu acredito que essa lição, a lição de número 3 desse trimestre precioso,
falando sobre família, não está aqui por acaso, não está aqui debalde, inutilmente, mas está para a nossa correção, para o nosso ensino, para a advertência nossa. Então há uma possibilidade de nos arrependermos e fazermos tudo de novo. Ensinos para os pais e também ensinos para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Devemos ter cuidado com os nossos pais. Não podemos colocar os nossos pais em asilo, tratar mal os nossos pais, pisá-los, xingá-los. Precisamos honrá-los. Precisa haver um desejo em nosso coração. Algumas vezes, nossos desejos com relação aos nossos pais não vão se cumprir, porque os nossos pais também têm poder de decisão e eles vão tomar o caminho que eles julgam ser melhor para eles. E nem sempre um filho vai poder fazer o que deseja fazer. Porém, devemos honrar os nossos pais, respeitá-los, sempre, e cuidar dos nossos pais. Porque nem todos de nós somos casados, nem todos somos pais, mas todos somos filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Obediência é um princípio, irmãos, e não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece não pode esperar obediência. Nós vamos colher o que nós plantamos, irmãos. A lei da semeadura é uma lei vigente, atual, não caducou, não tornou-se obsoleto. É para agora. Nós vamos ceifar, colher o que nós plantamos, que possamos plantar coisas boas. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, e tem uma promessa de longevidade, irmãos. Honrar, respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que é, considerar pelo que representa. Quantos nossos pais fizeram por nós? Quanto? E nós precisamos então, irmãos, com o coração grato, amá-los. Muitos filhos não sabem por que sofrem, pois se esquece da lei da semeadura, que acabamos de fazer alusão. Chamam os pais de quadrados, obsoletos, xingam, maltratam. Isso não pode acontecer no nosso meio, irmãos. Nós, que somos cristãos, semelhantes a Cristo, nós, irmãos, que andamos nas pisaduras do nosso Mestre, do nosso Senhor, cabeça da Igreja, Salvador do corpo. Não pode acontecer. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar a seu pai e não bendizer a sua mãe. Filhos e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos. São aqueles pais, irmãos, que abandonam seus filhos, que põem filhos no mundo. E para pôr filhos no mundo, tem aqui na minha rua, dentro de Itaipuaçu, alguns cães de raça não definidas que também põem filhos no mundo. E ao contrário desses cães sem raça definida que nós temos aqui, alguns pais deixam os seus filhos órfãos, estando eles pais dos seus filhos, vivos. Por quê? Porque não cuidam dos seus filhos, não dão educação aos seus filhos, saúde aos seus filhos, não veste, supre, provê para os seus filhos. Fazem filhos aqui, fazem filhos ali, fazem filhos acolá e não cuida de nenhum deles. Esses pais deveriam estar atrás das grades, puxar uma cadeia, estar embaixo do rigor da lei. Porque nem animais, como eu já tenho feito referência,
Os cães que temos aqui na rua, de raça indefinida, fazem dessa forma. Porque os cães que aqui tem protegem os seus filhos. Vai mexer com uma das suas proles. Está lá dando segurança, proteção. Então existem muitos filhos órfãos de pais vivos. Eu quero crer que tais pais não tenha dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos. Eu quero crer que tais pais com essa postura nociva, danosa, deletéria, não esteja usando os nossos púlpitos, não esteja fazendo culto de ceia e ceando junto conosco. E se porventura você é um pai que está me ouvindo, se arrependa e venha para Cristo. Que essa palavra é o meu desejo e a minha oração possa penetrar o recôndito da tua alma e te trazer ressurreição dentre os mortos, para que você possa então ter vida, porque você está morto, caminhando para juízo, condenação e inferno. Pais ausentes e negligentes, não os acompanha nos seus estudos, não sabe o que eles estão precisando, não os ouvem. Filho é para sempre. Filho é para sempre. Se não tem responsabilidade de homem de verdade para entender e que filho é para sempre e cuidar do filho para sempre, que não faça filho, que não faça filhos. Os filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos e não se perderão no mundo degradado e depravado. E se por algum motivo se perderem, nós cumprimos o nosso papel, a nossa missão como pai. Mas a possibilidade, irmãos, de dar certo é muito grande quando nós somos pais atenciosos, cuidadosos, provedores, protetores, trazemos segurança para os nossos filhos. E o amor chama a obediência. Nada nos dá mais autoridade com os nossos filhos do que eles se sentirem amados por nós, irmãos. Temos muita autoridade sobre eles. Como é bom quando os nossos vizinhos, irmãos, chegam até nós e falam: rapaz, que filho você tem. É maravilhoso quando algum pastor, como eu já ouvi, né, e alguns dos que estão aqui comigo já ouviram, fala: Luciano, é uma pena que eu não tenho uma máquina de xerox para xerocar os seus filhos, o garoto e a menina, e fala o nome de cada um. Porque que filhos abençoados você tem. E o pastor que menciona isso é o pastor que eles servem, se submete a ele, na igreja onde eles adoram o nosso Deus. Quando um filho é respeitado e tratado diferenciado, normalmente será obediente e honrará os seus pais. Mas mesmo, irmãos, que porventura tivemos pais negligentes, que respeitemos os nossos pais hoje. Eles estando vivos, que possamos respeitá-los. E não deixe que a ausência que porventura alguns de nós tivemos de um pai possa perdurar nos nossos filhos. Corte, faça uma ruptura com essa aliança maldita e que possamos, irmãos, ser pais exemplares, bíblicos, pais bíblicos. Os pais e filhos precisam ter cuidado com as redes sociais. Elas estão distanciando um do outro. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos todos ilhados dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais.
não conversam mais, nem se assentam à mesa para as refeições. Meus irmãos, existem princípios bíblicos que nunca deveriam ser deixados de lado, abandonados. E aqui está um. Precisamos, irmãos, sentar à mesa, em redor da mesa, para comer junto com os nossos filhos, nossa esposa, com os nossos familiares, conversar, trocar ideia, irmãos, sorrir, chorar junto. E não podemos deixar que as redes sociais, mesmo estando dentro do mesmo ambiente, nos divida, nos separe. É claro, irmãos, que nós precisamos ter habilidade com as redes sociais. Hoje, quem não tem um conhecimento sobre as redes sociais fica para trás. Nós observamos, por exemplo, algumas igrejas que estão além do nosso tempo, comparando com outras igrejas. Igrejas que estão usando as redes sociais para gravar os seus cultos de doutrina, de ceia, seus cultos mensais. Igrejas que estão usando as redes sociais, aqui o YouTube, para dar estudo gratuitamente, estudo genuíno, consistente, conteúdo bíblico rico, compartilhando, e o alcance é absurdo, irmãos. É absurdo. Um canal aqui como esse nosso, que tem 6 meses, não tem, se tiver tem 7 meses, que temos aqui 200 e um pouquinho de inscritos, irmãos, dá uma média, tem um cálculo que nos apresentam aqui, o YouTube, uma média, um canal desse como aqui, esse aqui nosso, dá uma média de, em 28 dias, 2.600 visualizações em 28 dias. Como que nós vamos alcançar isso, irmão? Essa quantidade de pessoas nos ouvindo as doutrinas da nossa fé, se não fossem as redes sociais. Então tem igrejas hoje que estão à frente do seu tempo, em comparado a algumas outras, que estão gravando, irmãos, as pregações estão registradas e estão aqui gratuitamente nas redes sociais, enquanto outras, infelizmente, estão obsoletas, caducas, né? Como que se congelada no tempo. Gasta-se, investe-se em tudo, menos em gravar uma boa mensagem, em gravar o culto, para que o evangelho, irmão, seja disseminado, difundido, proclamado, para que o reino de Deus se expanda na face da terra. Esse é o escopo, esse é o alvo, a finalidade, o objetivo de se registrar um estudo. Mas que Deus possa abrir o nosso entendimento, irmãos, para que possamos entender a importância das redes sociais para pregar a palavra do nosso Deus. Os pais não podem maltratar os seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo, pois agrada a eles. Pois agrada a eles e a Deus. Quando os filhos obedecem aos pais, os pais ficam agradecidos e também o nosso Deus, pois é uma doutrina bíblica. O manual orienta também a família, para que a família seja uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável, ela é edificada na rocha. Por isso é uma família segura, é edificada sobre aquele que edificou a família, que fez a família. É edificada sobre o nosso Deus. Não se desfaz facilmente com crises, porque crises as famílias enfrentarão. Não se desfaz facilmente com as tempestades, porque tempestades as famílias cristãs nós enfrentaremos. Não se desfaz facilmente
com as enxurradas, porque teremos que enfrentar as enxurradas, teremos que enfrentar os ventos contrários. A Bíblia fala de um vento que ela chama de vento oriental. Esse vento oriental nós conhecemos como siroco. O siroco é um vento quente, veemente, destruidor, que torna a temperatura do deserto durante o dia, que já é muito elevada, ainda maior. E quantas vezes o siroco vai soprar em nossa família? Porém, uma família sólida que está edificada sobre a rocha que é o nosso Deus, ela vai resistir aos sirocos que irão soprar. Não estamos isentos como cristãos, famílias de Deus, famílias cristãs, das dificuldades. Porém, como cristão, estamos arraigados e fundamentados naquele que é uma rocha cuja obra é perfeita, o eterno, o grande eu sou. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade, meu irmão. Quando Adão diz, essa é osso dos meus ossos, irmãos, está ali claro que quando Deus instituiu a família, é claro que é Adão quem usa essa expressão, osso dos meus ossos, mas está claro que quando Deus institui a família trazendo aquela mulher que ele havia formado de uma das costelas do homem até Adão, o desejo de Deus, irmãos, é que essa família não tivesse prazo de validade, mas fosse para sempre. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Meus irmãos, algumas vezes nós colocamos a mão na cabeça e falamos assim, por que isso está acontecendo comigo? E a resposta é, porque nós não seguimos a Bíblia à risca. Nós seguimos as nossas próprias ideias, formatadas por nós mesmos. Porque se nós seguirmos a Bíblia, as orientações, as diretrizes que o nosso Deus nos dá, meu irmão, nós contaríamos com as promessas que o nosso Deus nos faz na sua própria palavra. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Meu irmão, nós precisamos, reitero, para uma afixação, ceder dentro do casamento. Ter domínio próprio, buscar agradar o nosso cônjuge. O esposo agradar a esposa agradar o esposo. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Quem não perdoa não é perdoado. Falamos no início sobre a base do nosso perdão. Quem não tem acordo não pode andar junto com outra pessoa. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então, irmãos, juntos e em consonância, nós vamos longe. Vamos construindo e edificando. Porque ninguém constrói e edifica nada com divisão. Cada um puxando para um lado. Que possamos estar em unidade dentro do tema que estamos abordando, família. Em unidade, homem e mulher. Osso dos meus ossos. Quem não esquece o passado não tem como prosseguir para o alvo. Meus irmãos, se porventura houve alguns problemas no passado, não desenterre defunto, porque vai subir o mau cheiro. Deixa o passado lá. Viva prosseguindo para o alvo. Para o alvo. O que Deus ajuntou não separe o homem. Quem pede carta de divórcio está dissolvendo a família. Toma uma decisão particular e não tem respaldo bíblico.
Jesus colocou uma exceção no caso de infidelidade conjugal, prostituição, adultério. Mas em todos os casos que tiver condição, deverá exercer o perdão e não se separar. A carta de divórcio é somente em último caso, irmãos. Em último caso, se o esposo é um bandido, e o bandido que eu estou dizendo aqui é aquele que bate na sua esposa, espanca a sua esposa, e alguns depois vão para o púlpito pregar a palavra de Deus como se nada tivesse acontecendo. Esse bandido que age dessa maneira, nenhuma mulher é obrigada a permanecer casada com um homem que a espanca. E o pastor de uma irmã que está sendo espancada deve recorrer às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não tenha sido constituída pelo Deus eterno. E esse bandido que bate mulher precisa estar atrás das grades. Das grades. Ensinos para uma família. Vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas. Não estamos isentos de problemas, de dificuldades. As barreiras devem ser ultrapassadas, irmãos. Não é porque não tem ventos contrários, tempestade, enxurradas. Não estamos isentos, não é isso. Mas é porque tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha, que é Jesus. Não é porque não tem conflitos, discussões, discordância, insatisfações. Também em alguns momentos haverão, mas elas são superadas com sensatez e com prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Acalma-se. Esse conflito vai passar. O nosso Deus é um Deus que muda circunstâncias, muda quadro caótico. Às vezes achamos que não há luz no fim do túnel, que estamos num beco sem saída. Ledo engano, irmãos. Nós temos um Deus vivo e todo-poderoso, e Ele é contigo, minha irmã, contigo, meu irmão, é com a igreja, e Ele muda o quadro. Ele tem as rédeas da história nas mãos dele, e Ele faz. Ele não se enfraqueceu, não perdeu as suas forças. Ele, o grande eu sou, o eterno, Ele é o mesmo que foi ontem, hoje, será eternamente. Ensinos para uma vida familiar de testemunho. Nosso testemunho de vida comprovará a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar. Vai refletir para outras pessoas, irmãos. Uma família edificada em Deus é uma família que testemunha, e o seu testemunho tem uma grande eficácia naqueles que não são cristãos, nos de fora dos nossos arraiais. Uma grande eficácia. É uma família que dá testemunho da sua prática pessoal de vida, como família cristã, família de Deus. O nosso relacionamento será espelho para muitos, para muitos. Não viveremos de fachada, mas seremos espelho para muitos. Nosso exemplo de vida conjugal contagiará os nossos filhos e netos. Eles vão olhar para nós e vão dizer: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao meu avô, a minha avó, a minha mãe. Eles precisam ganhar interesses pelo casamento e nos imitar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9. Precisamos ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências longe dos filhos e de outras pessoas, principalmente dos vizinhos e irmãos da igreja. É o que nós já fizemos referência. Assuntos nossos, irmãos, do casal, é só nosso.
Resolvemos com maturidade entre nós. Quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa e em um lugar reservado ou apropriado, e sempre respeitando os pontos de vista contrários aos nossos, e se possível chegando a um consenso sem brigas. Tudo, irmãos, se resolve com diálogo, irmãos. Com diálogo. A guerra é algo terrível, irmãos. Guerra é para fracos. Os fortes, os fortalecidos em Deus, resolvem no diálogo, na conversa. Tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, precisa ser regado, cultivado diariamente, ainda que não seja possível a vivência familiar em um ambiente totalmente isento de problemas. Teremos dificuldades, teremos desafios na família. Contudo, é possível desfrutar da bênção da presença, providência. Nosso Deus é um Deus provedor. É um Deus que podemos contar com Ele, irmãos, nos momentos de maior angústia da nossa vida. Ele é um Deus que nunca vai nos decepcionar. Ele é precioso. Bendito seja o nome dele para sempre. Ele é precioso. Proteção e do socorro do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo nunca nos faltará. Não desista da sua família. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Querendo o nosso bom Deus, na próxima lição, a lição de número 4, iremos falar sobre vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, compartilhando uma porção da tua bendita e preciosa palavra. Muito obrigado, ó Pai, por ter tido estado conosco, ó Pai, mais uma vez, e poder sentir a tua poderosa presença em nosso meio. Abençoe, ó Pai, as nossas famílias, cada uma das nossas famílias. Mude o quadro, ó Pai, a situação. Aguardamos em Ti, não cremos em carros e em cavalos. Nossa confiança está única, exclusivamente, ó Pai, depositada no Senhor. Atende-nos, ó Pai. Aguardamos na Tua bondade, na Tua misericórdia. E cremos, ó Pai, no Teu poder. Assim oramos, ó Deus, e lhe agradecemos em nome de Jesus.